Olá, está no ar mais um programa Justiça para Todos. Veja os destaques de hoje. CNJ realiza seminário para combater a morosidade da justiça brasileira. Presidente da AJUF pede apoio do CJF para a aprovação da PEC 544. Toma posse novo presidente da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região. E ainda, a AJUF promove 7º Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. Eu sou Roberta Boni e o Justiça para Todos está começando. O Conselho Nacional de Justiça promoveu o seminário de combate à morosidade da justiça. Durante o evento, realizado em Brasília, foram apresentados estudos e discutidas propostas para combater as causas que acarretam a demora do Poder Judiciário. A morosidade é considerada pelo Poder Judiciário um dos maiores problemas a se enfrentar. Os diagnósticos e as propostas para combatê-la foram discutidos durante o seminário promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro César Peluso, é preciso elaborar uma política judicial mais apurada e em sintonia com as reais necessidades do jurisdicionado. A preocupação com a construção de uma justiça cada vez mais célere e efetiva já faz, portanto, parte da agenda do Poder Judiciário e inscreve-se como uma das suas maiores prioridades. Nesse esforço rumo à mudança do sistema judicial nacional, o Conselho Nacional de Justiça, embora ainda jovem por sua criação, data de 2005, já se distingue por notáveis realizações. Além dos inegáveis avanços para a disseminação da tecnologia da informação no seio do Poder Judiciário, das ações de planejamento desenvolvidas e do contínuo aprimoramento do sistema de estatísticas, cujos resultados são geralmente mais propalados, chamo a atenção para outra faceta da atuação do Conselho de suma importância. Refiro-me ao esforço contumaz de autoconhecimento e de diagnóstico do Judiciário que se consubstancia no conjunto de pesquisa e estudos, cujo fim princípio é o de viabilizar a realização de políticas judiciárias mais acuradas e em sintonia com as reais necessidades dos jurisdicionados. 3 instituições apresentaram pesquisas com temas que causam a morosidade na justiça brasileira. A Pontifícia Universidade Católica do Paraná investigou as demandas repetitivas relativas ao sistema de crédito no Brasil e propostas para sua solução. A pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas apresentou um diagnóstico sobre as causas de aumento das demandas judiciais cíveis, mapeamento das demandas repetitivas e propositura de soluções pré-processuais e gerenciais à morosidade da justiça. Já a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul analisou o diagnóstico sobre o progressivo aumento das demandas judiciais cíveis no Brasil, em especial das demandas repetitivas, bem como da morosidade na justiça civil. Nós temos um modelo de processo burocrático. É difícil a pessoa que chega à justiça para obter uma solução rápida de um bem da vida e às vezes espera década. No plano da Previdência, há várias causas cuja decisão só vem depois que a pessoa falece. Isso é uma tragédia. Então, esse seminário visa exatamente discutir essas causas, onde elas estão, e quais as soluções que podem ser adotadas para solucioná-las. É uma responsabilidade que a Magistratura Federal tem apoiar essa iniciativa do CJF, do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, para que nós possamos levar uma justiça mais rápida, mais séria ao cidadão brasileiro. E a AJUF já está agindo nesse sentido, porque nós precisamos de mais estrutura. A ampliação da Justiça Federal no 2º grau, a ampliação dos nossos tribunais, porque a nossa estrutura de 2º grau é uma estrutura de 20 anos atrás. Enquanto a Justiça no 1º grau aumentou 5 vezes, no 2º grau a sua estrutura é a mesma, de 20 anos atrás. E também com a criação dos cargos para as turmas recursais, para que os magistrados possam ocupar esses cargos e julgar aquelas causas de até 60 salários mínimos, que atingem principalmente a nossa população mais carente, aquela pessoa que fica à margem do atendimento administrativo do INSS, aquela pessoa que não recebe um atendimento adequado do SUS e precisa de uma providência
do Poder Judiciário. Então nós precisamos melhorar a estrutura do Poder Judiciário com a criação de cargos de juízes das turmas recursais e ampliação dos tribunais ou criação, para que nós possamos levar uma justiça mais barata para a população. E também discutir métodos como a conciliação, que a JUF vem trabalhando nesse sentido. Realizamos na última Semana Nacional de Conciliação quase 15 mil acordos, beneficiando uma grande camada da população brasileira. Então nós estamos empenhados nesse sentido de levar para a sociedade um judiciário mais justo e mais barato e também, principalmente, mais célere ao cidadão brasileiro. O Senado Federal aprovou o projeto do novo Código de Processo Penal. Uma das principais alterações do novo CPP é a criação do chamado juiz de garantias para acompanhar a fase da investigação policial. A medida foi criticada pelo presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil durante a entrevista coletiva. A não concordância com a figura do juiz de garantias no texto do novo Código de Processo Penal, aprovado pelo Senado Federal, foi abordada pelo presidente da JUF, Gabriel Vedi, durante a entrevista coletiva. Para o presidente da entidade, a Justiça Federal não tem estrutura para amparar o juiz. Apenas 40% das varas no nosso país possuem mais de um magistrado. Ou seja, na parte operacional, hoje, evidentemente, seria impossível a implementação do juiz de garantia. E mais, é muito importante que aquele juiz que produz as provas e acompanha a investigação seja o mesmo juiz que vai prolatar a sentença, vai condenar ou absolver o réu. Por isso, penso eu, que essa parte do juiz de garantia ela favorece especialmente a defesa e os advogados criminalistas. Porém, a quantidade de recursos no processo e o poder de instrução complementar do juiz, pedidos feitos pela AJUF em audiência com o relator do novo CPP, senador Renato Casagrande, estiveram presentes no texto. Esse foi um ponto positivo do novo Código de Processo Penal, diminuição dos recursos, né, justamente visando o combate à impunidade. Agora, a figura do habeas corpus, ela ficou muito ampla. O habeas corpus é importantíssimo em qualquer sociedade democrática, né, quando existe ameaça ou lesão na liberdade de ir e vir, né, de qualquer cidadão brasileiro. Agora, ele tem que ser utilizado apenas nessas hipóteses, não para atrasar o processo. Agora, a Associação dos Juízes Federais do Brasil irá trabalhar na Câmara dos Deputados para assegurar uma melhor elaboração do texto do novo Código de Processo Penal. Nós vamos continuar trabalhando na Câmara dos Deputados, como trabalhamos no Senado, para uma redação que permita um Código de Processo Penal com uma duração razoável, a fim de impedir ou diminuir a impunidade no nosso país. A seguir, o presidente da AJUF participa da última sessão do Conselho da Justiça Federal e ainda, CJF cria mais de 600 vagas para juizados especiais federais daqui a pouco, no Justiça para Todos. E aí, filhão, saiu o resultado da prova de cálculo? 0. 0? Zero, moleque, zero. É, pai, é 0. Eu comprei com cartão de crédito Caixa e ganhei na promoção fatura 0. Minhas compras saíram de graça. Maravilha! Mas me fala uma coisa, e a nota de cálculo? Com o cartão de crédito Caixa, tudo que você compra pode custar 0. É isso mesmo. Use seu cartão e se for sorteado, a sua fatura pode vir zerada. Aproveite. Fatura 0. É da Caixa. Muitos processos foram julgados na última sessão do Conselho da Justiça Federal. Na ocasião, o presidente da JUF defendeu a ampliação dos tribunais regionais federais e pediu o apoio do CJF para a aprovação da proposta de emenda constitucional 544, em tramitação no Congresso Nacional. A última sessão do ano do Conselho da Justiça Federal teve pauta cheia. 11 processos foram a julgamento. Entre eles, os relatórios das inspeções realizadas nos tribunais regionais federais da 4ª e da 5ª região. Os estudos foram aprovados por unanimidade. Os trabalhos dos presidentes desses tribunais foram elogiados pelos conselheiros e pelo presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. A JUF, desde o início, chamada pelo ministro Falcão, pela ministra Helena Calmon, apoiou
esse mutirão nacional de conciliação, e ali realmente ficou constatada a necessidade e a absoluta impossibilidade de material dos tribunais da primeira e da terceira região de darem vazão a essa demanda processual. A proposta de anteprojeto de lei apresentada pela AJUF, que altera a composição dos tribunais regionais federais da primeira e da terceira região, foi parcialmente aprovada. Parte do processo vai ser analisada pelos conselheiros e volta à pauta da próxima sessão, em fevereiro. Para o relator do processo no CJF, ministro Francisco Falcão, a criação de mais cargos para os 2 tribunais é questão de urgência. Não tem dúvida sobre a necessidade de ampliação dos tribunais regionais federais destas regiões. Ciente das condições de quase estrangulamento de tais tribunais, uma vez que o TRF da primeira região tem aproximadamente 360 mil recursos pendentes de julgamento, e o da terceira região, quase 400 mil. O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, defendeu ainda a ampliação dos tribunais regionais federais das 2ª, 4ª e 5ª regiões. Vedi pediu o apoio do CJF para a aprovação no Congresso da proposta de emenda à Constituição 544, que cria 4 novos TRFs no país. A PEC 544, que a gente inclusive está defendendo institucionalmente, ela está com muita dificuldade no Congresso Nacional, justamente por ela não ter o apoio dos tribunais superiores e ter saído, evidentemente, de uma iniciativa parlamentar. E sem o apoio dos tribunais superiores, que é importante, sim, porque quem deve avaliar o crescimento da justiça no país são os tribunais superiores, não outro poder. Então não há outro caminho, ministro Ari, talvez no nosso entendimento, né? Embora a gente continue a lutar pela PEC 544, na realidade, que não a ampliação dos 5 TRFs. Eu pediria que, então, em nome da AJUF também, que houvesse um empenho na ampliação dos tribunais regionais federais da 2ª, da 4ª e da 5ª região também. Antes do encerramento da sessão, o presidente do TRF da 2ª região, desembargador federal Paulo Espírito Santo, lembrou aos conselheiros a necessidade da simetria entre a magistratura federal e o Ministério Público. Mesmo já aprovada pelo CNJ, a decisão ainda não está sendo cumprida. O CJF vai enviar um ofício ao Conselho Nacional de Justiça solicitando a regulamentação. Eu espero que isso seja resolvido para todos os juízes federais do Brasil, que aliás estão precisando mesmo, tá? Não que o Ministério Público Federal ganhe mais, ou não tenha direito, ou não seja legítimo, é legítimo. Eu acho que são vantagens que deveriam ser estendidas mesmo, como foi, né? Fala-se a palavra simetria, aos juízes federais. E a gente precisa resolver isso. As coisas não podem ficar esperando, né? Se for uma conquista. Então eu fico feliz com isso, porque eu tive o apoio, sempre tenho o apoio do nosso presidente da AJUF, que é um presidente muito atuante, muito responsável e sempre atrás de todas as questões que sejam direitos, enfim, e prerrogativas e avanços institucionais da Justiça Federal. Por isso foi eleito presidente da AJUF. E o CJF aprovou a resolução que cria mais de 600 vagas para a estruturação das turmas recursais dos juizados especiais federais. Os cargos e funções serão providos gradativamente nos próximos 5 anos. A resolução que destina 225 cargos de analista judiciário, 225 de técnico judiciário e 225 funções comissionadas para a estruturação das turmas recursais dos juizados especiais federais foi aprovada pelo Conselho de Justiça Federal. O preenchimento das 675 vagas será feito de forma gradativa nos próximos 5 anos. A distribuição atende à Lei 12.011 de 2009, que criou 8.500 cargos e funções para 230 novas varas federais. As turmas recursais dos juizados especiais elas foram criadas sem a previsão de uma estrutura específica. Por isso que a criação das varas foi o momento em que o Conselho achou oportuno se destinar uma parte desses cargos e funções exatamente para permitir essa estruturação que desse viabilidade a essas turmas recursais, que na verdade são órgãos que cuidam da apreciação dos recursos interpostos nos juizados, que é uma demanda muito grande
E, portanto, houve essa solução, né, que foi proposta ao Congresso e foi aprovada e se tornou lei. Agora, cabia ao Conselho, e o Conselho fez isso através dessa resolução recentemente aprovada, exatamente fazer a distribuição desses cargos e funções pelas turmas recursais de todo o Brasil. Segundo o levantamento realizado entre os representantes dos 5 tribunais regionais federais, o critério a ser utilizado para a distribuição dos cargos em cada tribunal será a movimentação processual, tendo sido tomado como parâmetro a média de processos ao longo dos anos de 2005 e 2009. Caberá a cada tribunal, né, realizar os seus concursos. Alguns concursos ainda estão no prazo de validade. Portanto, nesse caso, serão convocados conforme a ordem de classificação, os candidatos que estejam aguardando. Por isso, e aqueles tribunais que não dispõem desses concursos já estão providenciando exatamente a realização dos mesmos. E de modo que esses cargos serão preenchidos, como já afirmei, ao longo desse período de 5 anos, de modo que, ao final, nós teremos uma estrutura que poderá, na medida do possível, atender essa necessidade, né, que é uma necessidade que é fundamental ser suprida, porque os juizados não tinham estrutura, eram estruturas improvisadas, com cargos e funções emprestados das varas, da área administrativa, das seções judiciárias, de modo que agora nós vamos ter uma estrutura que, a princípio, vai atender essa necessidade. Veja a seguir a posse do novo presidente da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região. E veja também, autoridades jurídicas prestigiam o 7º FONAGEF, promovido pela AJUF. É o que a gente confere no próximo bloco. Voltamos já. E aí, filhão? Saiu o resultado da prova de cálculo? 0. 0? Zero, moleque, 0. Pai, é 0. Eu comprei com cartão de crédito Caixa e ganhei na promoção fatura 0. Minhas compras saíram de graça. Maravilha! Mas me fala uma coisa, e a nota de cálculo? Com o cartão de crédito Caixa, tudo que você compra pode custar 0. É isso mesmo. Use seu cartão e, se for sorteado, a sua fatura pode vir zerada. Aproveite! Fatura 0 é da Caixa. O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, participou da solenidade de posse do novo presidente da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região, Roberto Veloso. O mandato é válido por 2 anos. A solenidade de posse da nova diretoria da AJUFER, Associação dos Juízes Federais da Primeira Região, realizada no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, contou com a participação de representantes da AJUF, de membros do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil e de magistrados. A estruturação do quadro de diretores da entidade, que tem como presidente o juiz federal Roberto Veloso, conta com 12 magistrados de diferentes estados que compõem a Primeira Região, formada por 3 estados e o Distrito Federal. Com a missão de dirigir a associação nos próximos 2 anos, Roberto Veloso relembrou as dificuldades enfrentadas durante a campanha. O novo presidente ainda afirmou o compromisso de manter a transparência na administração da AJUFER. Faremos com que a nossa administração seja transparente, que o Conselho Fiscal opine antes de levarmos as contas para a Assembleia. Iremos digitalizar os documentos das nossas receitas, das nossas despesas, para que o Conselho Fiscal possa, sem necessidade de vir até Brasília, opinar sobre as nossas contas. O problema administrativo e criminal será resolvido pela Corregedoria do nosso Tribunal e pelo Conselho Nacional de Justiça. Precisamos urgentemente virar esta página da nossa associação, porque a Primeira Região exige uma atividade administrativa e associativa da AJUFER. O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, ressaltou a competência da nova diretoria para representar os magistrados da Primeira Região.
Confiança na gestão desse grande magistrado, Roberto Veloso. Os diretores da Jufer têm grande experiência política, muita vontade de trabalhar. E a Jufer, sem dúvida nenhuma, continuará mantendo o seu papel tão importante para o Estado de Direito, regime republicano e pela representatividade dos juízes federais da primeira região, que é composta por 14 estados do nosso país. A Jufer está de parabéns e a JUF estará ao lado dela para conquistas, não apenas corporativas, mas também conquistas para a sociedade brasileira. Buscar o aprimoramento dos juizados para oferecer ao jurisdicionado uma justiça mais célere, eficaz e efetiva. Esse é o objetivo do FONAGEF, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, realizado há 7 anos pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. Para se ter um órgão permanente de estudos dos juizados especiais federais, em 2004 a Associação dos Juízes Federais do Brasil criou o FONAGEF, Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, que em 2010 chega à sua 7ª edição. A abertura do evento contou com a presença dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito e Gilmar Mendes, e do presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, Ari Pargendler. Durante o discurso, o presidente da JUF, Gabriel Vedi, destacou a importância do fórum na busca de uma justiça mais célere. O objetivo do fórum, desde seu primeiro momento, foi estabelecer um espaço amplo de debate que permita o cumprimento do Pacto Republicano, com foco em possibilitar um judiciário mais acessível, ágil e efetivo em sua prestação jurisdicional, com uma gestão inteligente e simplificada dos processos, tudo voltado ao resgate da cidadania de parcela considerável da sociedade, exatamente aquela mais carente, ávida e com sede de justiça. Ainda foi ressaltado o anteprojeto de lei do Conselho de Justiça Federal para a criação de cargos de juízes federais para a estruturação das turmas recursais dos juizados especiais federais. A estruturação das turmas recursais conferirá celeridade e aprimorará a qualidade das decisões proferidas no âmbito dos juizados especiais federais, descartando por completo paliativos ineficazes que vinham sendo aplicados nos últimos anos, sem falar que a providência revigora a carreira nas 5 regiões da Justiça Federal e entusiasma também a advocacia pública e a advocacia privada. É importante ressaltar a relevância social da medida, uma vez que nossos juizados especiais federais, desde 2002, beneficiaram quase 8 milhões de brasileiros e pagaram a estes quase 18 bilhões de reais, em uma autêntica ação de distribuição de renda mais benéfica que o propalado Bolsa Família. Representando o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o desembargador federal Reinaldo da Fonseca afirmou que o FONAGEF tem sido uma referência nacional para toda a justiça brasileira. Os enunciados dos fóruns já realizados têm sido utilizados tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, não só dos juizados especiais, mas também da justiça comum. Como coordenador do 7º FONAGEF, o desembargador federal Tourinho Neto destacou a importância do fórum para o debate e aprimoramento dos juizados especiais federais. Fórum de cunho científico, com o propósito de discutir temas, questões polêmicas sobre juizados especiais e procurar soluções para os seus grandes problemas. Um dos pioneiros no debate da criação dos juizados, o ministro Gilmar Mendes, relembrou pontos que foram determinantes para a estruturação dos órgãos da Justiça Federal. A ideia do juizado especial nasceu de um debate que nós travamos intensamente no governo Fernando Henrique, com o STJ, com os juízes federais, para que obtivéssemos um modelo adequado. A busca para a estruturação dos juizados especiais federais foi destacada no discurso do presidente do STJ e do CJF, ministro Ari Pargendler. O Conselho da Justiça Federal já propôs que as turmas regionais federais tenham juízes
já destacou do projeto de lei que aprovou